Olá, meus queridos! É muito bom estar com vocês novamente. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós vamos ver como os corpos se comportam ao perder ou receber calor. Vamos ver o efeito do calor sobre os corpos. E esse assunto é estudado por um cara chamado de calorimetria. Então, a nossa videoaula de hoje é sobre calorimetria. Vamos lá? A calorimetria, ela estuda o comportamento dos corpos ao perder ou receber calor. Então, dentro dessa troca de energia, essa perda de energia ou ganho de energia, a calorimetria, ela estuda dois tipos de calor, ou seja, duas formas de energia. Quais são elas? A quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Elas têm as suas características próprias, que nós veremos a partir de agora. E a nossa primeira forma de energia que nós estudaremos dentro da calorimetria é a quantidade de calor sensível, o nosso QS. E quem é a quantidade de calor sensível? É a energia térmica necessária para fazer o quê? Para produzir mudanças na temperatura de uma substância. Então, quando uma substância ela tem a sua temperatura elevada ou tem a sua temperatura diminuída, isso significa que ela está ganhando quando a temperatura aumenta, ganhando energia, ou perdendo energia quando a sua temperatura diminui. Então, todas as vezes que ocorrer mudança na temperatura de um corpo sem que haja alteração do estado físico da matéria dessa substância, nós estaremos diante de uma forma de energia chamada de quantidade de calor sensível. Então, o nosso QS, qual é a finalidade, qual é o objetivo dele? É produzir mudança na temperatura sem produzir mudança no estado físico, ok? Aqui nós temos algumas características da minha quantidade de calor sensível. Então, do que depende essa energia? Ela depende da massa. Quanto maior a massa, mais energia esse cara vai demandar. Então, para que aumente a temperatura, quanto maior a massa, mais energia eu preciso para mudar a temperatura dessa massa. Ok? Então, maior a massa, mais energia. Menos massa, menos energia. Ela depende do tipo da substância. Por quê? Materiais diferentes, eles vão receber calor de maneira diferente, ok? Então, vai depender do tipo do material. E quando eu tenho a quantidade de calor sensível, o que vai ocorrer? Variação de temperatura. E, consequentemente, não haverá mudança de estado físico. Então, esses dois caras aqui, ó, esses dois caras, os últimos aqui, são eles que vão me ajudar a entender e diferenciar qual é a forma de energia, se é a quantidade de calor sensível ou latente. Então, sempre que houver variação de temperatura, não ocorrerá na substância mudança de estado físico, ok? Então, aqui eu tenho a minha fórmula matemática para calcular essa energia. Quantidade de calor sensível, ela depende, como nós vimos, da massa, do tipo do material e da variação de temperatura. Então eu tenho aqui QS é igual a massa, tipo do material quem é? É o meu calor específico. Esse é o nome do meu Czinho. Calor específico e ΔT é variação de temperatura, calculada por temperatura final menos temperatura inicial. Normalmente, isso aqui não é trabalhado no sistema internacional. Então, essas unidades não são do sistema internacional. Então, normalmente, usualmente, a quantidade de calor sensível ela é medida em calorias, a massa em gramas, o Czinho ele é medido em calorias por gramas graus Celsius e a variação de temperatura em graus Celsius. Ok? Tranquilo? Agora imagine que eu pegue duas panelas idênticas e coloque em uma dessas panelas 2 kg de água e na outra panela eu coloque 1 kg de água.
e leve essas duas panelas ao fogo. Fogo este que vai fornecer a mesma quantidade de energia para as duas. Aí eu vos pergunto, o meu objetivo é aumentar a temperatura em 1 grau da água contida nessas duas panelas, considerando que inicialmente elas possuem a mesma temperatura. Então, eu vos pergunto, será que essas duas panelas, as águas contidas nelas, atingirão esse aumento de 1 grau ao mesmo tempo? E a resposta é não. Por que que não? Mesmo tendo a mesma substância, que é a água, nas duas panelas, eu tenho quantidades diferentes. E a panela que possuir menos massa de água, ela vai atingir esse aumento de temperatura mais rapidamente. Isso significa que a capacidade de receber energia, né, dessas duas massas de águas são diferentes. E essa capacidade, isso é chamado de capacidade térmica. Então, massas diferentes de uma mesma substância, elas terão capacidades diferentes de receber ou perder energia, né? Agora, vamos mudar o nosso exemplo. Vamos continuar com as duas panelas idênticas. Em uma panela, eu coloco 2 kg de água. Na outra panela, eu coloco 2 kg de óleo. Repare que agora eu tenho a mesma massa, porém de substâncias diferentes, água e óleo. Levo essas duas panelas simultaneamente ao fogo. Fogo este que vai fornecer a mesma energia para as duas panelas. E aí eu vos pergunto, meu objetivo é o mesmo. Elas estão inicialmente à mesma temperatura e o objetivo é aumentar em 1 grau a temperatura dessas duas substâncias. Será que, fornecendo a mesma energia, elas chegarão ao mesmo tempo a este aumento de temperatura? E a resposta, mais uma vez, é não. Por que que não? Porque materiais diferentes, eles vão receber o calor de maneira diferente. Então, eles receberão energia de forma diferente. Então, não importa quem vai atingir primeiro. O que importa é que são substâncias diferentes. Então, eles vão elevar a sua temperatura com tempos diferentes, porque vão se comportar de maneiras diferentes ao recebimento do calor. Ok? Então, substâncias diferentes, mesmo tendo a mesma massa, elas vão possuir capacidades térmicas diferentes. Bem, então a capacidade térmica, ela mede a capacidade de um corpo de receber ou ceder energia com a finalidade de aumentar em 1 grau a sua temperatura. A capacidade térmica, ela é medida em calorias por grau Celsius. Essa é a unidade usual de capacidade térmica. E como nós podemos calcular a capacidade térmica? Podemos calcular de duas maneiras. Se eu souber a energia que ela recebeu e a temperatura que foi variada ao receber ou perder essa energia, eu calculo a capacidade térmica, o meu CT, por quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Ok? Agora, se eu não souber a quantidade de calor nem a variação de temperatura, eu tenho outra maneira para calcular a mesma capacidade térmica. Se eu conhecer a massa da substância e o calor específico da substância, é possível calcular a capacidade térmica utilizando massa vezes calor específico. Então, eu tenho duas maneiras que vão me permitir calcular a capacidade térmica. Capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura, ou CT é igual a massa vezes capacidade térmica, ou seja, MC/CT. Ok? Tamo junto? Vamos prosseguir. E agora? A quantidade de calor latente, o nosso QL. Quem é essa forma de energia? Essa energia, ela é utilizada para
fazer exclusivamente com que os corpos mudem o seu estado físico. E toda vez que houver mudança de estado físico, a temperatura durante esse processo ela se manterá constante, ela não irá variar. Então a temperatura ela se mantém durante a mudança de estado físico. Então a quantidade de calor latente é a energia térmica usada exclusivamente para produzir mudança de estado físico. Ou seja, não ocorre durante essa absorção de energia ou perda de energia, mudança na temperatura da substância, ok? Bem, a minha quantidade de calor latente, o meu QL, ela depende das seguintes características. Ela depende da massa, assim como lá na quantidade de calor sensível, a quantidade de calor latente, ela também depende da massa, ou seja, maior massa, mais energia para mudar o estado físico desse cara. Menos massa, menos energia para mudar o estado físico desse cara. Ele também depende do tipo da substância. Como nós vimos, substâncias diferentes, elas terão comportamentos diferenciados ao recebimento do calor, né? E durante o fornecimento desse tipo de energia, não ocorre variação de temperatura. E sempre haverá mudança de estado físico da matéria. Ou seja, se um corpo é sólido, ele passa por líquido. Se é líquido, passa por gasoso. Se é gasoso, passa por líquido e assim sucessivamente. Okay? Sempre haverá mudança de estado físico. Então, como eu disse anteriormente, esses dois caras é que vamos dizer se a energia que está sendo fornecida é sensível ou latente. Se houver variação de temperatura, isso significa que não está havendo mudança de estado físico. Então, estaremos diante de uma quantidade de calor sensível. Se não houver variação de temperatura enquanto o fornecimento de energia estiver ocorrendo e houver mudança de estado físico, nós estaremos diante da quantidade de calor latente. Então, aqui na minha figura, eu tenho uma panela contendo água fervendo. Então, quando a água começa a ferver, isso significa que está havendo uma mudança de estado físico para a água, né? Ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, qual é a energia que precisa para fazer com que toda essa água se transforme em vapor? Então, para eu determinar isso, eu vou usar a minha fórmula muito legal. QL é igual a muito legal, onde o meu QL é a minha quantidade de calor latente, a massa é o M e o L é a característica do material, é o meu tipo do material, é um valor constante para cada material. E ele é chamado de calor latente. Tá? Cuidado para a gente não confundir com a energia que é chamada de quantidade de calor latente, que é o QL. Então, a quantidade de calor latente ela é medida em calorias, a minha massa é medida em gramas e o meu calor latente, o meu L, é medido em calorias por grama. Então, se eu quiser saber quanto de energia eu tenho que fornecer para essa água aqui, para transformar toda ela no estado líquido em água no estado gasoso, basta eu saber qual é a quantidade de massa de água que eu tenho e o calor latente de fusão desse cara. E usar o meu muito legal, que é L, é M vezes L. Massa vezes o calor latente, ok? Então vamos falar um pouquinho agora, rapidinho, dos estados físicos da matéria. Então, para a gente recordar aí o que a gente aprende lá no ensino fundamental, vamos falar aí dos estados físicos da matéria. Nós temos aqui a mesma substância, né, no nosso exemplo, que é a água. Então aqui eu tenho a água no estado sólido, água no estado líquido e a água no estado gasoso, né? E quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, é necessário que ela ganhe energia, né? Então, quando eu tenho água no estado sólido e ela ganha energia, eu consigo transformar essa água sólida em água no estado líquido. E esse processo de transformação do sólido para o líquido, ele é chamado de
fusão, ok? Agora, quando eu tenho água no estado líquido e forneço energia para essa água e a transforma em vapor d'água, neste processo eu tenho um processo de vaporização da água, né? É o processo que é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, tanto nesses estados aqui, é necessário que ela ganhe energia para que esses processos aqui ocorram. Agora, quando eu tenho vapor d'água e quero transformar esse vapor d'água em água no estado líquido, nós temos o processo de condensação. E quando eu tenho líquido e quero transformá-lo em estado sólido, eu tenho que retirar a energia desse cara e aí acontece o processo de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E nós temos a passagem direta do sólido para o líquido, né? Quem é a passagem do sólido diretamente, do sólido diretamente para o estado gasoso? É chamada de sublimação. E o processo inverso também ocorre, do gasoso para o sólido. Esse processo ele pode aparecer com 3 nomes. Ele pode aparecer também como sublimação, ele pode aparecer como ressublimação ou sublimação inversa, ok? Então nós temos, ganhando energia, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. E perdendo energia, eu tenho a passagem do gasoso para o líquido, que é a condensação, e a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação. Ok? Tranquilo? E aí, nós vamos falar do calor latente, que é aquela característica da substância, né? Então, na passagem do estado sólido para o estado líquido, eu tenho o meu calor latente de fusão, meu LF. Na passagem do líquido para o gás, eu tenho o meu calor latente de vaporização, LV. Então, eles representam um ganho de energia do material. Agora, do gás para o líquido, eu tenho a minha condensação, eu tenho meu calor latente de condensação ou de liquefação. E eu tenho, por último, aqui a solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido, o meu calor latente de solidificação. Se a gente reparar, eu tenho aqui, na parte de cima, processos que demandam ganho de energia e processos embaixo que demandam perda de energia, né, na solidificação e na condensação. Então, esses caras aqui, da difusão e vaporização, eles são positivos porque demandam... o sinal positivo ele representa ganho de energia. E o calor latente de solidificação e de condensação, eles têm valores negativos, porque representam perda de energia. Então, quando eu calculo a energia e obtenho um valor positivo, significa que aquela substância que eu estou calculando a energia, ela ganhou aquela quantidade de energia que eu calculei. E quando eu calculo uma energia negativa, isso significa que esse corpo ele perdeu essa quantidade de energia que eu calculei. Então, o sinal positivo e negativo, ele vai indicar para a gente o quê? Ganho de energia quando der positivo e perda de energia quando eu tiver um sinal negativo para a minha energia. Ok? Então, aqui nós temos a nossa curva do aquecimento. Essa curva do aquecimento é um gráfico que mostra como a temperatura de uma substância se comporta ao recebimento de energia, ao recebimento de calor. Então, vamos começar a analisar esse gráfico, essa curva de aquecimento de uma substância. Então, qual é o meu objetivo? Eu tenho uma substância que está a uma temperatura inicial e o meu objetivo é elevar a temperatura desse cara até uma determinada temperatura final. Mas repare que durante esse processo eu tenho mudança de estado físico.
E se vocês lembrarem, eu acabei de falar que quando ocorre variação de temperatura, não ocorre mudança de estado. E quando ocorre mudança de estado, não há variação de temperatura. Mas então como é que eu explico isso aqui? Então, deixa eu melhorar. É que essas duas coisas elas não ocorrem simultaneamente. Então, enquanto ocorre a variação de temperatura, não ocorrerá a mudança de estado físico. Quando ocorre a mudança de estado físico, não ocorre a variação de temperatura. Então, elas não são simultâneas. Então, neste processo, para que eu consiga elevar a temperatura desse valor até esse valor, eu terei alguns processos de elevação de temperatura, de mudança de estado, variação de temperatura, mudança de estado, variação de temperatura. Então aqui, ó, eu vou dividir em etapas. Então aqui minha etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Beleza? Então, na etapa 1, onde nós temos, de acordo com o gráfico, uma substância que é sólida inicialmente, ou seja, a essa temperatura, esse cara é sólido. Então, o que vai acontecer? Eu vou fornecer energia para esse cara até que ele esteja a ponto de derreter. Então, eu vou elevar a temperatura desse cara até que ele atinja o seu ponto de fusão, ou seja, até que ele atinja a sua temperatura de fusão. Então, neste processo aqui, nessa primeira parte, repara o que há é a variação de temperatura. Porém, o cara é inicialmente sólido e no final do processo ele continua sólido, ok? Bem, e para isso eu vou fornecer uma quantidade de energia que eu estou chamando de Q1. Então, quem é Q1? É a energia necessária para eu elevar a temperatura desse cara de T0 até a temperatura do ponto de fusão desse cara. E isto é quantidade de calor sensível. Então aqui, o cara é sólido. Ele vai continuar sólido nesse processo. Então, fornecendo energia Q1, que é uma quantidade de calor sensível, eu vou usar para calcular isso o nosso Mr. Cat, ou o nosso macete, ou MCCT. Então, vamos nós. Como é que eu calculo isso? Quantidade de calor do estado 1, ele vai ser dado pela massa. Calor específico 1, que é o calor específico da substância quando ela é sólida, vezes a variação de temperatura ocorrida. Ou seja, para a temperatura sair desse valor e atingir este valor aqui. Ok? Então, eu vou usar a quantidade de calor sensível para achar essa energia Q1. Aí, eu forneci energia e o cara chegou no ponto de fusão dele. Se eu continuar fornecendo energia, o que vai acontecer agora? O ponto de fusão é o ponto onde o cara começa a mudar o seu estado físico, ou seja, ele começa a se transformar em líquido. Então, se eu fornecer energia aqui, durante esse processo, eu vou transformar o sólido em líquido. E para isso, para sair daqui e chegar aqui, eu vou fornecer uma quantidade de energia que eu estou chamando de Q2. Q2 quem é? É a quantidade de energia necessária para eu transformar toda essa massa sólida em líquido. Então, se eu tenho aí uma mudança de estado físico, eu tenho aí a quantidade de calor latente. Então, meu Q2 é a quantidade de calor latente. E como é que a gente calcula isso? Muito legal. Massa vezes o calor latente de fusão, ok? Aí, quando chega aqui, eu transformei o cara completamente em líquido. Então, repara, a temperatura dele não foi alterada. Mas no início do processo, o cara era sólido. Quando chega aqui neste ponto, a temperatura continua a mesma, mas agora eu tenho o cara apenas no estado líquido. E se eu continuar fornecendo energia, o que vai acontecer com esse líquido? A temperatura desse líquido vai aumentar. Aumentar até quanto? Até eu chegar no ponto de ebulição dessa substância, ou seja, no ponto onde ele está pronto a ser transformado em vapor. Então, neste processo aqui, o que ocorre é a variação de temperatura
deste valor para este valor aqui. Então, se eu tenho variação de temperatura e o cara é líquido aqui, e quando chega aqui ele ainda é líquido, então aí eu tenho apenas variação de temperatura, então eu tenho uma quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor que a gente vai usar para isso é o nosso Q3. Então, Q3, quantidade de calor sensível, vai ser o nosso Mr. Cat, né? O nosso macete, nosso MC ΔT. Então, quem é o MC ΔT? É quantidade de calor do estado 3, é a massa, calor específico agora da substância no estado líquido, vezes a variação de temperatura ocorrida no estado 3, que é a temperatura dele sair deste valor para esse valor aqui, ok? Agora, ele chegou no ponto de fusão. Ele é líquido aqui, apenas líquido. Então, se eu continuar fornecendo energia para ele, o que vai acontecer? Eu vou vaporizar esse cara. Então, eu demando de energia, que é a minha energia 4. Então, para transformar esse cara de líquido para gás, eu vou demandar uma quantidade de energia. E repare que durante esse processo a temperatura ela não se altera. Então, nesse intervalo eu tenho líquido e gás, né? Então, o líquido ele está se transformando em gás. E ao final do meu processo, eu terei apenas gás, né? Então, eu tenho aí uma mudança de estado físico, uma vaporização ou ebulição. Então, eu tenho uma quantidade de calor latente para 4, né? Então, que é 4 é a quantidade de calor latente, a gente calcula por muito legal. Massa vezes o calor latente agora de vapor, de vaporização. E por último, eu transformei esse cara em vapor, em gás. Porém, eu continuo dando energia para ele. E o que vai acontecer agora? A temperatura desse gás vai aumentar. Então, ele é gás inicialmente e vai continuar gás. Então, não vai haver mudança de estado físico, apenas mudança na temperatura. Então, a nossa energia 5 aqui, ela é uma quantidade de calor sensível. Então, vamos usar o nosso Mr. Cat, que é essa, quantidade de calor 5, é massa vezes calor específico do estado 5, ou seja, o calor específico quando ele é gasoso, vezes a variação de temperatura. Que variação de temperatura é essa? Para ele sair dessa temperatura e chegar a essa temperatura. Então, dessa maneira, eu calculo a quantidade de calor para aquecer esse gás. Agora, se eu quero saber a quantidade de calor total para transformar esse sólido em gás a essa temperatura. Então, para eu saber a quantidade de calor total, basta que eu some as energias fornecidas em cada um dos meus estados dessa curva de aquecimento. Então, a quantidade de calor total vai ser Q1, mais Q2, mais Q3, mais Q4, mais Q5. E dessa maneira, eu calculo a energia necessária para transformar este sólido em gás nessas condições dessa curva aqui. Tranquilo? Ok? Entenderam? Então vamos a um exemplo de curva de aquecimento, né? Então aqui no nosso exemplo nós temos o seguinte: uma substância inicialmente sólida de massa 100 gramas tem a sua temperatura elevada de 300 para 350 graus Celsius, conforme a curva de aquecimento abaixo. Nessas condições, determine, letra A, o calor específico do estado sólido. Então vamos lá, o cara é sólido inicialmente a 300 graus Celsius. Mas o cara, ele não vai, a temperatura dele não vai diretamente para 350. Durante esse processo aqui, ocorrem algumas coisas, né? Então, essa faixa paralela ao eixo da energia, que é a quantidade de calor, me mostra que a temperatura, neste intervalo, ela não varia. Então, se a temperatura não varia, isso indica que neste ponto está ocorrendo uma mudança de estado físico. Então, eu tenho aqui um processo que o cara é sólido, vai mudar de estado e vai se transformar em líquido. E aqui ele é apenas líquido.
Então, a minha análise inicial na letra A, ela vai se dar desse ponto onde eu tenho o cara inicialmente sólido a 300 graus Celsius e ele vai se transformar em sólido a 330 graus Celsius, né? Neste ponto. E para isso foi fornecido que quantidade de energia? A energia ela foi de 0 a 600. Então foi fornecida para este cara uma quantidade de energia de 600 calorias. Então, o que está havendo nessa parte é uma quantidade de calor sensível, porque não há mudança de estado e apenas variação de temperatura. Então, o nosso Q1 vai ser o nosso Mr. Cat, o nosso macete, o nosso MC ΔT. Então, como eu quero calcular o calor específico, o meu CS, no estado sólido, então a massa e a variação de temperatura estão multiplicando desse lado, vão passar para o outro lado dividindo. E eu vou ter isso daqui, né? Então, substituindo, quantidade de calor recebida foi 600 calorias, a massa da substância 100, vezes a variação de temperatura, de 300 para 330, ela variou 30. Então eu tenho 600 por 3.000, o calor específico na fase sólida dessa curva, ela vale 0,2 calorias gramas graus Celsius, ok? Na letra B, ele pede para que a gente calcule o calor latente de fusão. Calor latente está relacionada à mudança de estado físico. E a mudança de estado físico ela ocorre nesse trecho aqui, né? Então, o que eu preciso conhecer? A energia necessária para isto e a massa do cara. A massa ele me deu, a massa não muda. A massa é de 100 gramas. Então eu tenho que transformar 100 gramas desse cara sólido em 100 gramas desse cara líquido, né? E para isso foi fornecida que quantidade de energia? A energia agora, ela saiu de 600 e foi para 1.200. Então daqui para cá foram fornecidas que quantidade de energia? 1.200 menos 600, foi fornecida aí 600 calorias para transformar o cara de sólido para líquido. Então vamos substituir lá, né? QL é muito legal, então a massa está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho que Q2 ela vale 600, a massa vale 100, então o meu calor latente de fusão dessa substância vale 6 calorias por grama. Okay? E por último, qual é o calor específico desse cara no estado líquido? Calor específico está relacionado à variação de temperatura, né? Então, o cara é líquido aqui e a temperatura dele, quando ele é líquido, aumenta até 350. Então, eu tenho de 330 para 350 um aumento de temperatura de 20 graus Celsius. E o quanto de energia foi fornecido para aumentar a temperatura em 20 graus desse cara? Foi fornecida uma variação de energia de 1.200 para 1.800. Então, foi fornecida aí 600 calorias, né? Porque é a quantidade de energia desse intervalo aqui. Então, vamos lá. Como eu tenho variação de temperatura, o meu Q3 vai ser quantidade de calor sensível, né? O nosso MC ΔT. Então, eu tenho massa, calor específico do cara no estado líquido, vezes a variação de temperatura nesse estado. E aí, organizando, eu tenho isso aqui. Então, eu vou ter a energia fornecida para ele, 600 calorias, a massa do cara, 100, e a variação de temperatura ocorrida de 330 para 350 foi de 20. Né? Então, eu tenho 600 por 2.000. O calor específico no estado líquido desse cara é de 0,3 calorias por gramas graus Celsius. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado desse vídeo. E dê um like aí se vocês gostaram. E até a próxima, se Deus permitir.